Bom, pessoal, agora a gente vai tentar fazer alguns exemplos, né, de, de alguma aplicação aí da transformada de Laplace, que a gente começou a identificar na parte passada da aula, né. A gente vai fazer alguns exemplos aqui mais matemáticos, né, de aplicação da equação da transformada em alguns casos, né, de funções bem típicas aí para sistemas dinâmicos, né. Então, só para recordar da nossa equação da transformada de Laplace, né, a gente tem essa expressão integral, né, a transformada de Laplace é uma função qualquer f de t, é a integral de zero a infinito dessa função f vezes exponencial de menos st dt. Então essa aqui é a nossa integral de Laplace, né. Quando a gente faz essa transformada de Laplace, a gente fala que a função que a gente está transformando, ela passa para o domínio S, o domínio de Laplace aqui, né. Então, nosso exemplo primeiro que a gente vai lidar aqui é a transformada de Laplace. A gente vai abreviar aqui como TL em vários casos, né? E a gente vai fazer essa expressão em cima de uma função chamada degrau unitário, né? Que a gente vai representar aqui como U de t. O que é um degrau unitário? É uma função que ela é zero para tempos menores que zero, né? E ela passa a ser igual a 1 para tempos maior ou igual a zero, né? Então, é uma função bem típica em sistemas dinâmicos. A gente vai ver bastante essa função degrau, porque ela é uma forma de se modelar vários sinais de entrada aí em sistemas de diferentes naturezas, né? Então, aqui embaixo a gente representa ela graficamente, né? Ela tem valor zero, né, em todo o intervalo de tempo, e a partir do tempo maior que zero, ela passa a ter um valor unitário, ter um valor igual a 1. Então ela sempre vai ter esse valor depois desse tempo t. Essa função degrau unitário, ela pode ser multiplicada por uma constante, né, um valor constante qualquer, para representar uma amplitude de entrada, né, que não seja necessariamente 1. Geralmente a função degrau ou degrau unitário, né, a gente vai se referir a degrau quando ela tiver uma amplitude qualquer e degrau unitário quando tiver amplitude 1, mas a função degrau ela é usada para representar entradas que têm mudança súbita de comportamento. Então tenta imaginar alguma entrada desse tipo, né? Você pode pensar, por exemplo, né, num interruptor, né, interruptor elétrico mesmo. Quando você está com o circuito aberto, né, o interruptor aberto, não tem nenhuma tensão passando, né, então é zero. A partir do momento que você fecha o circuito, você aperta o interruptor, ele passa a ter uma certa tensão passando ali pelo circuito, né? Se essa tensão fosse igual a 1 volt, né, você poderia representar exatamente igual a um degrau unitário, o de t. Se você quiser uma tensão de 110 volts, por exemplo, é só multiplicar esse U de t por 110, né? Tem vários exemplos aí de entradas súbitas, né, que a gente vai representar justamente com essa função degrau, né? Então, só para visualizar um problema típico disso. Esse exemplo que a gente está executando agora é nosso exemplo 1 mesmo. Vou escrever aqui no nosso quadro. Exemplo 1. Então, eu vou copiar aqui para a gente, né, a expressão básica aí da integral de Laplace ou transformada de Laplace nossa. Então, Laplace de f de t é uma integral de zero até o mais infinito de f de t vezes exponencial na menos s vezes t dt. E a nossa função, que é a função degrau unitário, ela tem aquele comportamento, né? Então, o nosso u de t, que é a nossa degrau unitário, ela é 0 para t menor que 0 segundos, e ela é igual a 1 para maior ou igual a 0 segundos, né? Então, esse aqui é o nosso comportamento da função degrau unitária. Então, o que o problema está pedindo no nosso caso é fazer a transformada de Laplace dessa função u de t que a gente tem essa definição, certo? Então, a transformada de Laplace vai ser integral de 0 a mais infinito
da função u de t vezes exponencial menos st dt. Só aplicar a definição da transformada de Laplace aqui para a gente. Fazendo essa integral, o que acontece? Nossa integral aqui, ela é definida, a integral de Laplace ela é definida de um tempo de zero, né, a origem do tempo aqui, até o mais infinito. Né? De zero a menos infinito não está importando para a gente nessa transformada de Laplace. Né? Então, o que acontece? A definição dessa função degrau, que é zero para tempos menor que zero, ela não importa para a gente. Né? E mesmo se importasse, ainda assim essa função ia ser nula. Né? Então, a gente pode fazer essa transformada de uma forma bem mais fácil. Né? Por quê? De zero até o mais infinito, nossa função de t ela tem um valor unitário, tem um valor 1 vezes exponencial de menos st dt, certo? Então, substituir a função u por 1, que é a definição dela no tempo de zero ao mais infinito, e nossa integral vai ficar simplesmente integral de zero ao mais infinito de e na menos st dt, certo? Agora a gente pode resolver essa integral. S, no contexto aqui dessa integral, que é em função do tempo, pode ser considerada uma constante. Então, integrando essa exponencial aqui, a gente vai ter o quê? Menos 1 sobre S vezes exponencial de menos st, né? Essa aqui é a integral, e sujeita aí os limites de integração de zero até mais infinito, certo? Então, por que apareceu esse menos 1 sobre S? Porque quando a gente derivar no tempo e na menos st dt, aquele menos S vai aparecer multiplicando o termo todo, né? Então, esse menos 1 sobre S é justamente para cancelar essa multiplicação por menos S. Né? Só aplicação de derivação, de integração aí de exponencial, função exponencial. Então, a gente pode aplicar nosso limite de integração no tempo, lembrando que é integral no tempo. Então, os limites são também aplicados no tempo. A gente vai ter menos 1 sobre S vezes exponencial de menos S vezes infinito, vezes mais infinito, menos 1 sobre S exponencial de menos S vezes zero, né, que dá zero. Então, fazendo esse cálculo, esse primeiro termo aqui, menos 1 sobre S vezes e na menos S sobre, vezes infinito, é a mesma coisa que 1 sobre e na S vezes infinito, que é a mesma coisa que e elevado a infinito. Então, S vezes infinito continua sendo infinito. Menos 1 sobre S vezes E elevado a menos S vezes 0. Elevado a 0 é 1. Então, vai sobrar menos 1 sobre S vezes 1. Menos 1 sobre S. Então, aqui, nesse primeiro termo aqui, a gente tem menos 1 sobre S vezes 1 sobre E elevado a infinito. Esse termo todo aqui, como ele está sendo dividido por E elevado a infinito, ele tende a zero. Então, a gente pode eliminar aquele primeiro termo da nossa equação e vai ficar menos 1 sobre S. Né? Então, nossa integral, finalmente, de Laplace, né? Nossa transformada de Laplace de u de t, é simplesmente menos 1 sobre S, que é igual a 1 sobre S. Então, aqui a resposta final do nosso problema. Então, deixa eu voltar aqui para os nossos slides. Lá no slide vocês vão ter disponível, né, a resposta final, né, não sem desenvolvimento, mas a transformada
de Laplace daquela função degrau, né, que faz a transição entre 0 e 1, ela é simplesmente 1 sobre S. Então, a gente tem uma função relativamente complexa aqui, se você pensar no domínio do tempo, né? E isso aqui tudo, é engraçado, vira simplesmente 1 sobre S aqui no domínio de Laplace. Esse tipo de simplificação aqui vai ajudar a gente, né, justamente a simplificar nossos problemas de modelagem, de solução de sistemas dinâmicos, né? Então, a gente consegue transformar esse tipo de solução em funções simples no domínio S. A gente fez a transformada de um degrau unitário, mas nem sempre a gente vai estar aplicando um degrau de amplitude 1, certo? Né? É só lembrar daquele exemplo que eu falei do interruptor. Né? Digamos que o seu interruptor está aplicando 110 volts de tensão no seu circuito. Como que você vai representar isso via a função degrau? É só multiplicar o U de T pela amplitude que você quer, 110, por exemplo. Então, qual que seria a resposta aqui se a gente tivesse esse caso, né? Se você fizer toda essa integral para uma função degrau com amplitude 110, é só substituir esse 1 por 110 sobre S. Né? Então, como a transformada de Laplace é uma integral, qualquer constante que você multiplicar ela vai sair da integração e não vai fazer diferença na operação da integral. Mas o resultado final vai ser multiplicado por aquela constante. Né? Então, só um detalhe pequeno aqui para a gente ficar atento.